Olá, amados, estão todos bem? Eu espero que sempre estejam bem, gozando de paz, de alegria, né? Gozando de felicidade, né? Firmeza contra os ataques do inimigo, né? E bons de memória. Nós temos que ter uma memória muito boa. Temos que lembrar das coisas que são excelentes. Pastor, minha memória é tão ruinzinha, né? Mas tem algumas coisas que temos que forçar a nossa memória para guardar. Não apenas CPF, RG, né? o código de endereçamento postal, né? Da nossa rua, número de telefone, nada disso, né? Estou falando de manter na memória e forçar a nossa memória a guardar passos para a nossa santificação. Isso. Mas como eu faço isso, pastor? Melhor coisa que tem. Pega um papel, escreve o que eu vou falar aqui, e daí guarda na sua Bíblia, põe na sua bolsa, põe no seu inário, coloque na geladeira, na porta da geladeira. Olha isso que beleza. Cada vez que for abrir, dá uma lida, e conforme o tempo passa, isso vai ficar na memória, né? E o que eu quero conversar com os irmãos é sobre lembranças que nos ajudam a não dar lugar ao diabo. Nós vimos no vídeo anterior que a nossa cobiça, a nossa própria cobiça, nos leva a pecar. Foi Tiago quem deixou claro isso, né? Que nós somos movidos pela nossa cobiça, que é o ponto cego da nossa vida. Lembram-se? Lembram-se? Então, é o ponto cego. Temos que fazer isso. Mas também existem os ataques do inimigo. Quando a nossa cobiça começa a dominar os nossos pensamentos, o nosso coração, os nossos sentimentos, não é? Quando ela começa, aí o diabo entra. Aí ele entra e faz o estardalhaço, principalmente se eu trago na memória de forma errada alguns versículos que Deus renova suas misericórdias a cada manhã. Né? Então eu posso pecar porque Deus vai ter misericórdia para me dar. É o pecado que habita em mim, não posso fazer nada, ele está lá e ele faz. Mas Deus disse que a carne é fraca, mas nós não estamos na carne, nós estamos no Espírito Santo. Mas eu quero lembrar hoje com os irmãos, são três coisinhas tão pequenas, né? Depois eu vou falar, depois os irmãos podem voltar esse vídeo e escrever, né? E colocar na porta da geladeira, na sua própria Bíblia, na capa da Bíblia, para sempre ler, tá? Então, lembranças que nos ajudam a não dar lugar ao pecado e ao diabo. Primeiro texto, né, que nós vamos ler está em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, do versículo 23 até o capítulo 5, versículo 2. É longo, mas não tem problema. Efésios, capítulo 4, do versículo 23 até o capítulo 5, versículo 2. Diz assim: a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir de nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês nenhuma amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês.
Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O apóstolo Paulo nos mostra coisas impressionantes e muito lindas a respeito do nosso novo viver. E a primeira coisa que temos que lembrar quando a tentação vem, quando o pecado está chegando perto, está no capítulo 4, versículo 30, que diz assim: E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados. No momento em que a tentação chega, temos que lembrar que fomos selados pelo Espírito Santo. No capítulo 1 de Efésios, ele fala sobre a predestinação, que é um ato de amor de Deus, e lá nos versículos 13 e 14 fala que o Espírito Santo nos selou, nos carimbou, nós somos propriedades, e agora está ali o carimbo do cartório. Deus toma posse daquilo que é seu. E ao mesmo tempo que nós somos selados, temos a presença do Espírito Santo em nós, mostrando que somos dele. Quando nós entendemos que fomos selados, entendemos que o Espírito Santo não é apenas a entrada paga, adiantada nos céus, mas confirma que nós somos a posse de Deus. Como entrada? Foi o Espírito Santo que, falando dentro do nosso coração e da nossa mente, nos fez entender a nossa morte por causa do pecado e nos fez entender que Jesus é a salvação. Nós estávamos cegos, como que se tivéssemos escamas nos olhos para não entender as coisas espirituais. E Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 16, fala que o Espírito Santo testifica, mostra, testemunha, testifica, está aqui, que nós somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo, ele lava, ele batiza o nosso interior, ele lava o nosso interior para entendermos Jesus. E ali ele faz a entrada nossa, digamos assim, ele compra a entrada nos céus, nos dando a regeneração, a transformação. Mas não só isso. O Espírito Santo também habitando em nós, nos livrando dos pecados, ele vai caminhando conosco, garantindo a nossa entrada nos céus. O Espírito Santo abre a porta. Aliás, o Espírito Santo nos convida e nos convence. O Espírito Santo caminha conosco até a porta dos céus. O Espírito Santo abre a porta dos céus. Então estamos diante da graça bendita de Deus. Lembre-se disso. A tentação veio, a primeira coisa, lembrar que fomos selados pelo Espírito Santo. Vamos dar uma olhada agora no versículo 32 de de Efésios, capítulo 4. No versículo 32 diz assim: Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Lembrar que fomos perdoados eternamente em Cristo. Nós fizemos tudo de mal contra Deus. Nós erramos contra Deus, nós erramos o alvo que Deus traçou para a nossa vida. E aí vem a palavra pecado, errar o alvo. Deus nos fez um caminhar, nos fez uma jornada para caminharmos em santidade, mas abusamos. E da cobiça e o pecado nos levou para longe de Deus e fomos tratados como filhos da ira, filhos da desobediência, como Paulo escreve em Efésios capítulo 2. Estávamos mortos e ele nos deu vida através do perdão de Cristo. E Cristo sofreu muito para nos dar esse perdão. Basta lembrar das 7 frases que Jesus falou na cruz. Quanto sofrimento! Mas o sofrimento, como Isaías 53, versículo 5 diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quando vier a tentação, lembre-se, eu fui selado pelo Espírito Santo. Eu fui perdoado por Deus em Cristo. E agora,
A terceira lembrança, lembrar que devemos ser uma oferta suave, cheirosa para Deus. Capítulo 5, versículo 2. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. A nossa vida deve cheirar bem. O nosso proceder, as nossas palavras. No mesmo texto que nós lemos, no capítulo 4, versículo 28 até 32, ele fala do nosso procedimento. Não saia da nossa boca palavra mal cheirosa, palavra torpe. Aqueles que roubavam, não roubem mais, mas trabalhem para ter o próprio sustento e sustentar o outro. Isso tudo Deus faz em nós com alegria. E temos que lembrar, não, eu não posso pecar. Eu fui perdoado pelo Senhor. Não, eu não posso pecar. Eu tenho que ser uma oferta bem cheirosa. Deus tem que sentir um aroma agradável das minhas atitudes. Lembranças que nos ajudam a não dar lugar ao pecado e ao diabo. Primeira, vamos lá, lembrar que fomos selados pelo Espírito Santo. Segunda, lembrar que fomos perdoados por Deus em Cristo. E terceira, lembrar que devemos ser uma oferta cheirosa para Deus. Ó Deus amado, nós amamos, Senhor, a Tua palavra e o Senhor. Amamos, Senhor, a simplicidade da Tua palavra e a profundidade ao mesmo tempo que ela tem. Nos ajude, ó Deus, a lembrar estas regras básicas e simples para quando a cobiça, para quando a tentação chegar, ó Deus, possamos lembrar que fomos selados pelo Espírito Santo, perdoados em Cristo Jesus e que a nossa vida tem que ser uma oferta com aroma agradável a Ti. Permita, Senhor, que cada um de nós possa ter esses 3 instrumentos na luta pela santificação. É o que eu te peço em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Grande abraço a todos, irmãos, e fortes, vitoriosos por Cristo Jesus. Igual o lema da SAF, não é? Então, como as nossas irmãs sempre falam, o decor, vamos decorar essas 3 armas importantes que temos que lembrar para vencer o pecado.